Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Nós estamos iniciando. Espero que meu som esteja bom aí para você também. Estamos iniciando o nosso CRA Conversa, um bate-papo relevante, tá bom?
Nosso convidado é muito especial, eu acho que boa parte da audiência está aguardando ele já está aqui conosco. Eles, né? O Luiz e a esposa Yara. Yarinha, como ele gosta de chamá-la. Então, nós estamos iniciando esse bate-papo. Antes de mais nada, eu quero fazer dois recados aqui bem rápidos, porque hoje é o dia do diácono e dia da diaconisa. Eu, como já fui secretário presbiterial da diaconia, já faz algum tempo, né? Eu acabo, me sinto à vontade, muito à vontade para dar as boas-vindas, os parabéns, enfim, para os nossos irmãos diáconos e diaconisas. Meus parabéns, meu amado, você que tem feito a diferença nesse tempo de pandemia, né? Não tem deixado as coisas descaminharem, vocês têm feito um trabalho magnífico, a gente tem visto isso. Então, até falo em nome do Presbitério de Campinas, parabéns pela atitude, várias cestas, várias atitudes muito legais. Então, me sinto bem à vontade com os nossos diáconos. 9 de julho, dia do diácono e da diaconisa. E outro recado rapidinho também, o Luiz Lauro está lá esperando, e o pastor Márcio foi embora, daqui a pouco acho que ele volta. Sobre a live da CNA, nossos irmãos lá da CNA, inclusive eu vou pedir para a minha produção aqui, a Janaína, mandar o link lá para a CNA, para a Laodiceia, para ela reportar lá na CNA também a nossa live. Então, o pessoal da CNA, Coordenadoria Nacional de Adultos, da IPI, estará fazendo uma live dia 11 de julho, sábado agora, 17 horas. Então, fica aí o convite a todos vocês. Tá bom? Fechado? Luiz Lauro, tá aí? Tá me ouvindo, meu irmão? Tá me ouvindo, minha irmã? Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado. Agora mesmo. Obrigado, Deus abençoe. Pastor Márcio, o seu som? Não, o som do Márcio não está chegando. Pastor Márcio, seu som não está chegando. Luiz Lauro, posso te fazer uma pergunta? Pode, sim. É a primeira live que o irmão está participando, os irmãos estão participando, é isso? É a primeira live que nós estamos participando. Está dando um eco da minha voz, não sei tudo aí, alguma coisa. Será tá voltando para mim minha voz. Será que é em função do segundo celular, que tem um segundo celular aqui que está aberto aqui comigo? Eu vou tirar esse segundo celular aqui, tá bom? Ok. Eu vou retirar o segundo celular. Parece que parou. Melhorou? Não, melhorou. Para mim, eu estou ouvindo bem. Ótimo. Pastor Márcio, não estou te ouvindo ainda. Luiz Lauro, você vai ganhar uma caneca dessa daqui. O Luiz e a Yara, tá bom? Ok. Uma caneca do Presbitério de Campinas. Dá para ver aí? Sim. A coordenadoria, nossa coordenadoria de adultos, e o símbolo aqui da IPI do Brasil. Ok. Tá bom? Eu Obrigado. vou tomar minha aguinha, mas não vai ser essa, vai ser outra caneca, tá bom? Ok. Aquele aviãozinho do Silvio Santos, de dinheiro lá, aquilo lá é dinheiro mesmo? É de verdade? Você que esteve lá no Silvio Santos por muito tempo? Então, eu tenho uma história de rádio, de televisão, né? E quando eu conheci lá o Silvio Santos, em 76, eu comecei a levar caravanas e fui aproximando a minha amizade com ele, né? Certo. E foi crescendo o movimento. Eu comecei levando uma perua Kombi de donas de casa para assistir o programa do Silvio. Cheguei a levar 10 ônibus cuidando do auditório, né? E eu vivenciei ali no programa do Silvio Santos todos os quadros possíveis. É interessante, Magno, eu preciso frisar bem isso. Quando eu conheci o Silvio Santos, levei a Yara também, né? A Yara
frequentava comigo, o Silvio servia suco, chamava a gente no camarim. Então, quando eu conheci o Silvio Santos, eu achava ele o homem mais importante do mundo. Aquela paixão de adolescente. E depois, eu fui percebendo os valores de talento que ele tem, mas também algumas outras coisas que eu não concordava. Eu sempre falo hoje, inclusive, a Adriana está me ouvindo, Adriana, uma menina que divulgou muito, ela usou uma frase hoje, que eu disse que quando eu conheci o Silvio Santos, eu achava o Silvio Santos importante. Depois que eu conheci a Cristo, que eu conheci o pastor Piar, pastor Fernando César de Oliveira, eles me fizeram sentir importante, entendeu? Legal. Então, mas respondendo a sua pergunta, tudo aquilo que ele dá para o auditório é real e verdadeiro, porque existe uma fiscalização ao redor daquilo tudo. Então, tudo que ele dá de prêmio é real, não é nenhum tipo de falcatrua. Apesar de saber que o baú não é da felicidade. Porque tudo que você tem que perder para alguém ganhar não é felicidade. A única coisa que quando a gente perde e outras pessoas ganham é quando a gente entrega o propósito da nossa vida para seguir o evangelho. Eu não concordo hoje, olhando para o Silvio Santos, sem julgar, porque eu me tornei um amigo dele. Quem quiser ver na internet pode assistir. Luiz Lauro e Silvio Santos. Foram 25 anos ao lado dele. Mas eu preciso afirmar, tudo que ele dá de prêmio ali é real. Que legal. Pastor Márcio, boa noite, tudo bem? Pastor Márcio. Boa noite, está me ouvindo bem agora? Sim, senhor, estamos ouvindo bem. Então, eu saí, entrei de novo. Então, quero dar uma boa noite a todos e, sobretudo, na sequência aí, com o irmão Luiz Lauro, né? Nós que já passamos do 5.0, de repente, numa época em que a confiança das informações, muitas vezes terroristas, veiculadas pela mídia está em baixa, você, um comunicador, um radialista, como você está se reinventando nesses novos tempos de mídia digital, de fake news, né? Nós que temos um compromisso com a verdade. O que mudou isso no Luiz Lauro de hoje? Então, veja bem, princípios nós adquirimos. Primeiramente, eu queria, antes de responder a sua pergunta, agradecer pelo convite, Magno, pelo pastor me convidar. Tem muita pessoa nos assistindo, viu? Mas eu queria lembrar que no dia 16 de agosto de 1975, eu conheci a Yara, que está aqui do meu lado. Dá uma boa noite para o pessoal lá, Yarinha. Boa noite. É um prazer. Boa noite, irmã. Então, a Yarinha está do meu lado. Agora eu vou responder a sua pergunta. Eu me preocupo muito em sempre conferir 50 anos de rádio, 28 quase de televisão. Eu sempre me preocupei a fazer um rádio verdade, porque para a gente construir um nome leva muito tempo. Até os anunciantes, eu fazia uma pré-seleção para verificar o que eu anunciava, e respondendo sobre o que nós estamos vivendo, eu fui muito bem discipulado, eu fui muito bem orientado nesses 20 anos de conversão. No dia 14 de fevereiro de 2001, pastor, eu comecei a ser discipulado por um homem, chama Fernando César de Oliveira. E ele me ensinou a fazer aquele teste da peneira, que todo mundo conhece, né? Quando você recebe uma notícia, primeira peneira, você pergunta, é verdade? Então, você vai conferir se é verdade. Se for verdade, a segunda peneira é a peneira, se fosse para mim, divulgar para mim, aquilo ia me ajudar? Não ia. Então, não divulgue. Então, se for, vem para a terceira peneira. Se você falar isso da pessoa que você está sabendo, vai colaborar para melhorar a vida dela ou piorar? Não vai melhorar.
Então, o fake news é um perigo. E eu me vigio, me policio muito sobre o fake news e nós trabalhamos em conjunto. Maiara, nós dois, sempre que temos alguma dúvida, primeiro um consulta o outro e buscamos nas informações obtidas na internet para verificar a veracidade daquilo. Portanto, nós tomamos muito cuidado e muito prudente a sua colocação, porque hoje, dentro do próprio meio cristão, eu tenho percebido, eu tenho uma rede social muito grande em função do rádio, de muitos anos de comunicação. Não me mande piadinha, não me mande brincadeira, não me mande nada que não acrescente. E o pessoal tem sido maravilhoso, porque meus ouvintes de rádio, inclusive agora, muitos estão me vendo, têm me mandado coisas produtivas e maravilhosas. Que legal. Luiz Lauro, nós estamos falando em rádio e TV, a sua participação. Tá me ouvindo ainda, Luiz Lauro? Tá. Estou ouvindo bem. Opa, legal. 50 anos dessa carreira. E, pelo que eu vi, foi comemorada aqui no final do ano passado, né? Novembro, legal, fizemos uma festa muito linda. Isso que eu ia perguntar, foi legal a festa, Yara? Foi linda, foi maravilhoso, a igreja estava lotada, teve lá um som, nós comemoramos o nosso aniversário de casamento. Renovamos, né? 43 anos de casados, né? Nossos votos, foi assim maravilhoso, encontramos várias pessoas, porque o rádio, ele se estende como uma grande família, porque você não sabe quem está do outro lado. Então, o Luiz Lauro comunica como nunca, é o talento que Deus deu para ele. Né? Sem dúvida. E aí, lá a gente pôde ver as carinhas que estão ocultas lá no rádio. Então, assim, foi um momento muito gostoso, muito importante para a nossa vida também. Ô Magnus, você sabe que... Pode falar. Oi. Não, você... Luiz Lauro, o irmão costuma dizer, o que o irmão disse outro dia? A televisão, ela o rádio é a imaginação e a televisão é o quê? Não, a televisão é a imagem. A imagem. O rádio é a imaginação. Isso. Tanto é que eu estou olhando... A televisão é a imagem, você vê tudo. No rádio, nós temos que descrever histórias, criar fatos. Cada música que eu vou anunciar no rádio, eu procuro descrever, porque a minha infância, a escola da minha infância foi muito rica. Fui criado em sítio, correndo de pés descalços pelos trilhos de terra de Minas, e eu ia ser padre. O sonho da minha mãe e do meu pai, nós somos em 20 irmãos, 13 homens e 7 mulheres. E a Yara tem 21 irmãos, nós somos de 2 famílias grandes demais. Yara! Animado. Ela ganhou por 1, porque a Yara, a mãe era viúva, o pai era viúvo, eles casaram, tiveram mais 6 filhos. A Yara é a 21ª. É a última. E eu sou o 15º filho. Mas eu queria ser padre. A minha mãe queria que eu fosse padre. E o seminário de padre... Estudou. O seminário de padre era gratuito. Então, eu fiquei no seminário franciscano, em Muzambinho. Aprendi latim. A missa era em latim. Até hoje eu lembro tanta coisa em latim. Tinha uma canção que falava tantum ergo sacramento. Eu chacoalhava o sino na missa, eu chacoalhava o turíbulo com incenso na hora da consagração. Aí, depois que eu cumpri a primeira parte do seminário de Muzambinho, eu fui para Ribeirão Preto, nos agustinianos. Então, a minha base... Por que eu estou querendo dizer isso? Que você falou do rádio, né? No rádio. E no rádio, o aniversário de 50 anos de rádio teve muitas emoções. Eu vou contar um fato curioso. Tá. Um dia eu senti no coração de convidar... Você já ouviu falar do Padre Haroldo, que viveu 100 anos? Conheceram o Padre Haroldo? Sim, claro. Eu senti de convidar o Padre Haroldo para ir na Nazareno Central. Tá. Porque eu havia gravado um especial para televisão, eu dirigi, a Yara foi lá comigo, gravamos a história do Padre Haroldo. O Padre Haroldo é filho de um médico, famosíssimo nos Estados Unidos, e o pai do Padre Haroldo se perdeu no alcoolismo. Para ser bem breve, para aproveitar o tempo, o Padre Haroldo buscava o pai todo dia no hospital, arrastado. Ele era o melhor neurocirurgião daquele hospital, só que ele era alcoólatra. E o Padre Haroldo foi lá na Nazareno Central, no dia 7 de setembro,
eu gravei um vídeo, um áudio numa caminhonete, rodei Campinas, e foram mais de 2.500 mães para ver o testemunho do Padre Haroldo. O que aconteceu depois? Eu recebi um convite no rádio para falar num almoço de casais em São Paulo. Eu aceitei o convite. E, na época, eu trabalhava numa empresa de arroz e feijão, fiquei muitos anos lá. Como a gente não cobra palestra, a gente faz por amor, nós, inclusive, doamos o arroz e o feijão. Legal. E inscreveram mais de 500 casais. Faltando um dia para o almoço, a secretária do evento me ligou e disse: Luiz Lauro, você não me falou que você era evangélico. É uma igreja católica, o padre está desesperado. Ele não sabe o que fazer. Você pode pedir uma carta de apresentação para alguém? Aí eu pedi ao padre Haroldo uma carta de apresentação, levei para esse padre. Naquele ano de 2005, nós começamos a fazer o ECC, o Encontro de Casais com Cristo na Católica. Fizemos o Liceu Nossa Senhora Auxiliadora em Campinas, e em Bom Jesus dos Perdões, nós viajamos já há 10 anos, né? 10 anos. O Yara Pintor caiu aqui, você está percebendo, não? Estou vendo. A gente fez um cenário aqui e o quadro que ela pintou caiu. Então, a minha história no rádio é constituída levando um relacionamento com todos os segmentos sociais e religiosos. Que legal. E os 50 anos, então, foi dentro da igreja. Vocês fizeram uma festa dentro da casa de Deus. Por quê? Porque ali, naquele local, muitas coisas transformaram na minha vida, sabe? Legal, legal. Eu sempre falo para as pessoas, eu sou muito grato, primeiramente, a Cristo, que no dia 14 de fevereiro de 2001, eu tive um encontro pessoal. 3 meses depois, Yara teve um encontro pessoal com Cristo. Que legal. E nós começamos uma caminhada. E o Aguiar Valvassoura, você já ouviu falar? O pastor Aguiar, não? Sim, sim. O pastor Aguiar, junto com o pastor Fernando, eles me falaram uma frase: Luiz Lauro, Deus não tira o talento da pessoa. Deus santifica o talento que ele deu. Porque quando você vê, mas você precisa ser, eu sempre falo isso, eu sou muito obediente ao pastor. Não que eu fique perguntando tudo que eu tenho que fazer. Mas, na mesma época que eu me converti, em 2001, muitos jogadores de futebol, muitos cantores famosos se converteram, só que eles não foram discipulados. Eu fui discipulado com a disciplina. Você, Magno, sabe o que significa uma disciplina, né? Sim. Você sabe. O pastor também sabe. O que é uma disciplina? O que é uma hierarquia? Então, na palavra de Deus, é bem claro, a obediência. Então, quando eu estava lá em Minas, eu aprendi ABCD, com a minha irmã Maria Ioli, que deve estar me vendo. Eu aprendi lá em Minas, na primeira escolinha ABCD. Agora, com Jesus, eu aprendi obedecer. Por esse motivo, eu quis fazer no auditório da Nazareno Central, onde eu nasci de novo. Pastor Márcio, as maiores festas são dentro da casa de Deus, né? Acho que as grandes festas acontecem lá dentro, os casamentos, aquilo que Deus realmente abençoa, né? Então, ouvindo o irmão falar, eu percebi uma grande identidade que temos no seguinte sentido: nós somos herdeiros de uma cultura em que, durante muito tempo, ser convertido como evangélico significava ser anticatólico. A nossa evangelização foi de guerra. E, graças a Deus, eu sou liberto. Fui católico, já fui outras coisas, mas não necessariamente, principalmente numa época de grande polarização que a gente está vivendo, uma guerra ideológica, eu, como irmão, eu fico feliz que a gente é crente, mas, servindo o príncipe da paz, nós temos que viver um evangelho da paz. Né? Sim, sim. Numa época em que se chuta a santa,
né? O que é indevidamente símbolo de fé. Então, eu, no meio artístico, onde o irmão circula, eu gostaria de ouvir um pouco, além dessa história maravilhosa do Padre Haroldo. Eu tenho grandes amigos católicos, e a maioria dos livros do seminário são católicos, porque eles têm uma relevância muito grande na contribuição deles em termos de estudos teológicos. Uma ou outra coisa divergimos, mas eu prefiro me unir nas coisas nas quais nós nos identificamos. E eu gostaria de ouvir do irmão, dentro da proposta do programa, que quer tratar coisas sérias de uma maneira relevante, mais leve, né? Certo. Que eu creio que o irmão tem muito a nos dizer sobre esse trânsito no meio secular, né, com irmãos católicos e tudo mais. Então, quando eu me converti, foi um choque muito grande, porque eu não imaginava o que dentro de mim havia, mas eu quero deixar uma frase, gostei do que você falou. Entre nós que professamos a fé cristã, tem muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Muito mais. Então, quando eu comecei a ser chamado para falar nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, eu consultei o pastor Aguiar e o pastor Fernando. Aí começou a lotar a minha agenda, mais de 2.000 palestras em 20 anos, porque primeiro que nós não cobramos em local nenhum, nem na católica, nem na evangélica. Aí aconteceram outros fatos, uma comunidade espírita, com 300 casais, nos convidou para falar sobre o casamento. Eu consultei o pastor Fernando e o pastor Aguiar. O que eu faço? O que eu faço? Nós somos, na comunidade espírita, nós falamos do amor de Cristo, nós somos abraçados com os 300 casais, 600 pessoas. Quem nos convidou? Depois veio um outro convite, que muitas pessoas, às vezes, fecham portas. Por exemplo, eu faço um trabalho de prevenção de alcoolismo profundo. Inclusive, eu ganhei um curso que eu fiquei vários dias ganhando passagem de avião, de Cuiabá, um aviãozinho pegou a gente, eu fui para Rondônia, divisa da Bolívia, e lá fizemos um curso da literatura. Eu faço palestra nos Alcoólicos Anônimos. Aí começou a me chamar a Ambev, a Balduco, as empresas grandes no CIPAT, porque eu não cobro palestra. Eu vou por amor. Aí veio um convite um dia, uma grande loja maçônica de São Paulo, para eu e a Yara estarmos na loja maçônica para falar sobre a prevenção do alcoolismo. Frio na barriga, hein, Yara? Consultei o pastor Aguiar, pastor Fernando. Estive lá, foi um almoço lindo na loja maçônica. Que legal. Nós falamos, aí depois vieram outros convites para outras lojas maçônicas. Então, hoje eu olho para a minha vida e fico imaginando a frase que eu ouvi do Aguiar Valvassoura e do Fernando César de Oliveira. Deus não tira o talento. Quando você vê alguém cantando bem na televisão, que converte, mas converte genuinamente, transforma, porque a gente hoje está vivendo num consumismo, num evangelho fácil demais, e o que Jesus falou foi o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa pergunta do pastor é muito importante, porque tem muitas pessoas que se dizem convertidos, mas eu todo dia falo para a Yara, como é que eu estou? Me avalia. E a Yara, me avalia também. E nós vamos crescendo na fé a cada dia. Que legal. Yara, uma pergunta para a irmã. Aí tem a conversão do Luiz, alguns meses antes. A gente, na nossa humildade ali, obviamente que os irmãos foram para uma comunidade já grande, a Igreja do Nazareno é algo já bastante, não é pequeno, né? Mas se fosse qualquer outra comunidade um pouco menor e tal, vai ter o assédio, tinha o assédio em relação a ser uma celebridade que ele é, né? O Luiz Lauro
é uma celebridade. Como que o crente, como que os irmãos lidaram com isso, né? Porque a gente que está dentro da igreja, chega alguém com esse tamanho de cultura, daquilo que ele já vivenciou, os palcos que ele já pisou. E aí, como é que a irmã via isso? E depois, como é que a irmã conseguiu vencer todas as barreiras e também se entregar para Jesus? Como foi isso daí? Então, o Luiz Lauro, na verdade, ele foi a um culto que a Mara Maravilha veio cantar, e naquele dia ele foi tocado. E nesse dia, o Fausto Rocha convidou o Luiz Lauro para um grupo pequeno. E o Luiz Lauro foi nesse grupo pequeno e entregou a vida para Jesus. Nesse dia, eu não estava. E ele chegou em casa alegre, saltitante, e pedindo perdão, eu não entendi nada do que ele estava falando, mas eu fui vendo a transformação que o Luiz Lauro estava tendo como pessoa. Eu falava, nossa, esse é o marido que eu pedi a Deus, que me respeitasse, que me valorizasse. Então, eu fui vendo, através da vida do Luiz Lauro, a diferença que Jesus estava fazendo na vida dele. E aí, o dia que ele me convidou para ir nesse grupo pequeno, eu fui para deixar o Luiz Lauro alegre, porque ele estava merecendo, porque ele estava bonzinho. E aí eu fui tocada por Jesus nesse dia. Aí não teve jeito. Na verdade, assim, a gente foi num grupo pequeno. Então, grupo pequeno fica mais fácil. Não tem essa coisa do artista, da pessoa importante, do profissional importante. É um grupo reduzido. Daí para a igreja foi sendo assim mais fácil. E a gente sempre teve assim um discipulado de mais perto para corrigir algumas coisas, porque a ovelha, quando ela vem cheia de carrapicho, né? E às vezes a gente sai do mundo, mas quer ficar com o pé um pouquinho no barro. E a gente tem que deixar lavar o pé mesmo para sair do mundo, né? Mas, assim, eu creio que não teve tanto assédio, não. É lógico que o Luiz Lauro é uma pessoa conhecida e as pessoas... Muita gente me chama pelo nome e eu não lembro, não sei quem é a pessoa. Mas como o Luiz Lauro é referência, a Yara é a mulher do Luiz Lauro. Então, as pessoas sabem quem sou eu e às vezes eu não sei quem é a pessoa. Né? O bom é que Jesus sabe o nome de todo mundo. Né? Mas uma coisa eu quero acrescentar. Você sabe que Nazareno, na igreja do Nazareno, como que eu descreveria, porque para comunicar o que está dentro do meu coração? Eu fui... não teve nenhum tipo de privilégio quando eu cheguei. Inclusive, eu acho que eu apanhei mais. Eu sempre falo para o pastor Aguiar. Eu acho que eu fui um dos que... Porque eu cheguei cheio de vícios, cheguei com a série de... Alguns ranços, ranços do passado, vivendo... Olha com quem eu trabalhei, sem criticar a pessoa deles. Mas eu trabalhei com o Costinha, com Ari Toledo, com Juca Chaves... Então, eu fiquei no Teatro Zácaro, eu gravava meu programa junto com Ari Toledo. Olha. Então, o linguajar, eu vejo muita gente, se você perceber hoje, muitas pessoas, eu tenho pedido a Deus todo dia, Senhor, sonda meu coração, para que ao falar uma palavra, eu não falo gíria no rádio. Agora, precisa vigiar, viu, Magno, e viu, pastor querido? Porque eu vejo muito jovem, às vezes, tudo bem, mas quando você vê alguém que está muito tempo na fé, falando um palavrão, falando uma gíria mundana, você percebe que nós quatro que estamos falando aqui, desde o início do programa, nós conseguimos expressar ideias e, pela misericórdia de Deus, nós não usamos nenhuma linguagem que o mundo usa. E dentro da Nazareno, eu até falo para você, eu tenho lá dentro, inclusive, hoje, alguns amigos. Tem um que está lá, que eu falo para ele assim, que um dia virou até um fato histórico, ele é famoso na Rede Globo de televisão, ele é o maior narrador esportivo, que, na minha opinião, é o Oswaldo Luiz. Um dia eu e ele estava passando a salva no domingo, e nós cruzamos um com o outro, e o Oswaldo Luiz, da Globo, falou, Luiz Lauro, pensar o tanto que a gente ria desse povo, quem imaginou que um dia eu e você estava passando a salva para recolher as ofertas do culto, e nós nos abraçamos, porque Jesus transforma mesmo, né? Ele transforma
o perdido quando eu fui para lá e transforma aquele que entrega o coração a ele na plenitude da vida. Amém. Pastor Márcio. Me permita uma percepção, né? Que legal. Hoje existe o culto à personalidade nas igrejas evangélicas, né? Aí o sujeito vai anunciar, né? Fulano, ex-presidente, tem formação, doutorado, pós-doutorado na NASA. Pô, até Jesus, né? Puxa vida, até Jesus tinha que se enquadrar esse cara. E se perde muito quando não se tem essa consciência de que fulano é um pecador transformado. Eventualmente, todas as coisas, como Paulo disse, são desimportantes, né? Eu acho muito legal você pegar e dizer, olha, eu sou isso é o mais importante, o resto é secundário. É secundário. Veja bem que o que ao você falar, a primeira live da minha vida inesquecível, pastor e querido Magno, veja a afinidade que nós temos de doutrina. Porque a palavra de Deus, se você perguntar qual é o meu versículo preferido, são muitos, mas aquele que Paulo fala, miserável homem que eu sou. Porque todos os dias eu preciso da graça de Deus, a graça que sustenta, né? E hoje, o que eu quero fazer, desculpa, pastor, pode falar. Pode. A questão da credibilidade. 50 anos é meio século. Não se compra com o credicar. Se constrói uma estrada. E hoje há uma carência, não só na igreja, no mundo, de líderes, de pessoas que têm uma palavra em que se possa confiar, que sejam relevantes, o que aumenta a nossa responsabilidade, né? O ônus e o bônus. Se a gente fizer uma besteira, aparece mais uma mancha numa roupa, né, clara, clarificada pelo sangue de Jesus. Se nós temos alguma coisa de bom, nós somos pressionados ao orgulho, né? Então, aumenta muito a responsabilidade, porque a nossa humanidade continua presente, né? E na época da fogueira das vaidades que a gente está vivendo, só na unção do Espírito que a gente consegue viver assim. E uns são, outros não são, né? São, outros não são. O irmão Lauro me remeteu ali a palavra de Paulo e fazendo uma continuidade, né? O que eu quero fazer, eu não faço, né? E o que eu não quero fazer, eu faço. Essa é a nossa realidade, porque às vezes a gente se acha a cocada, a última bolacha do pacote, e nós não somos nada disso, não. Está muito longe disso, né, irmão Luiz Lauro? Tá muito... Você está com a memória boa para lembrar os ensinamentos, porque realmente ele disse, por que eu não faço bem que eu quero e faço mal que eu não quero, né? Então, a constância, eu sempre falo, há 20 anos de conversão, e eu tenho uma carteirinha, eu levei 8 anos... 7 anos e meio, mais ou menos, para receber a primeira licença. Eu chegar, pastor Gar, eu quero dar testemunho. Você não está preparado. Pastor Fernando, você não está preparado, Luizão. Deus vai falar o nosso... Eu esperei 7 anos. E todo ano, é bom saber, todo ano eu passo por uma avaliação para renovar a minha licença. Graças a Deus. E uma esposa que está do meu lado há 43 anos... Deus tem permitido renovar a minha licença da Nazareno Central. Eu não sou assalariado na igreja, eu quero falar isso. Eu faço por amor. Sou fiel dentro da entrega do dízimo. No começo foi difícil eu entender isso, mas hoje, graças a Deus, a Yarinha, minha esposa, todo mês, nós separamos as primícias e nós contribuímos, nós devolvemos. É difícil, porque às vezes a pessoa converte, mas ela acha estranho. Então, o que eu estou dizendo? Para ministrar o coração de quem imagina isso. Porque tem gente que acha a cobra para estar lá. É lógico que vocês estão percebendo que aqueles
que durante muitos anos mercantilizaram a palavra de Deus estão desaparecendo, mas vão continuar. Porque muitos virão falando em nome de Jesus. Mas você conhece aquele que fala da cruz, da dor, e toda a família que eu conheço, toda a família, toda, tem uma lágrima caindo e uma ferida sangrando. Nós dois temos também. Todos Mas temos. É a graça de Cristo que sustenta um cristão. A irmã Yara acompanhou quando o Luiz deixou de ser quase um padre para virar radialista? A irmã acompanhou esse tempo ou já foi depois? Não, ele era adolescente ainda. Eu vou agradecer esse padre que falou para o pai dele assim, olha, eu acho que ele não tem esse chamado. O chamado dele, o padre, o reitor, meu pai foi lá me buscar depois de 5 anos de seminário. Tem uma época que você tem a opção de ir para o celibato ou não, né? Eu me lembro que o reitor, a Ione, minha irmã, estava comigo em Ribeirão Preto. O padre chamou meu pai e falou, olha, ele é muito prestativo, ele ajuda a celebrar a missa. Eu era muito presente nos encontros, estudava demais no seminário, tudo em latim. Mas toda a festa que tinha, que na época eu era recluso, eu ia no dia 4 de janeiro, voltava no dia 18 de dezembro, era interno. E a mulher no seminário eu achava diferente, ficava olhando. Aí o bispo, naquela época, com muita seriedade, o reitor chamou meu pai e falou, olha, ele tem muitos dons, mas o chamado dele não é para o sacerdócio. Ele foi chamado para o matrimônio. Aí eu comecei a estudar na Escola Agrícola de Muzambinho, vim para Campinas, 68, depois conheci a Yara, mas eu já não era mais seminarista para ser padre. Ele já era radialista. Eu já era radialista. Que legal, que bacana. O pastor, pode falar, pastor? Então, quais são os novos sonhos dentro da profissão, dentro dessa transformação, onde a única coisa que não vai mudar é a mudança, né? Você está se reinventando ou você está consolidando novas ferramentas, essa bagagem que a gente não aprende só nos livros, dos cabelos brancos? Como é que você está neste momento? Deixa eu complementar, Luiz Lauro, porque assim, eu sou de uma geração que eu via minha mãe, tinha minha mãe como exemplo e tal, né? Minha mãe sempre diaconisa da Igreja Presbiteriana Independente, e ela gostava muito de rádio, mas muito de rádio. Então eu ouvi crescendo, eu cresci ouvindo, perdão, eu cresci ouvindo Zebétio, Oswaldo Betil, Paulo Barbosa, Luiz Lauro, é tudo nome que, né, o Jonas Donizete, meio-dia, né? Eli Correia, rapaz. Né? Então eu cresci, minha mãe dormia ouvindo rádio. Você tem noção, assim, que as pessoas talvez não estejam mais nem comprando tanto rádio, o aparelhinho rádio, hoje todo mundo ouve o rádio pelo celular, ou, né, como é que está na sua cabeça essa mudança de paradigma que a gente está tendo? Que é aliás, eu quero o pastor Cabelo Branco, que está um pouco comprido, né, bem? Porque na pandemia, o Renato que corta meu cabelo já há algum tempo, há muitos anos. E na pandemia eu estou esperando para ir lá cortar o cabelo. Mas vamos voltar ao que você me disse, falou do Zebete, do Eli Correia, do Paulo Barbosa, do Jonas Donizete. É a mudança, né? A mudança. Porque nós somos em 4 radialistas. O Caíto Ferreira, que fez a Rádio Princesa, é o mais velho. Dos 20 irmãos. Ele é o mais velho da segunda geração, dos 11, porque o papai casou, teve 9 filhos, ficou viúvo. Aí casou com a minha mãe, ele tinha 42, ela tinha 19. Teve mais 11. A Iole, o Caíto, a Ione, a Ionice, o Daniel Dario, o Luiz Lauro, a Inês, o Samuel, o Rafael, o Tadeu Marcos e o Jonas Donizete. Então, nós somos em 4 radialistas. Nós somos em 4 radialistas. E o pastor perguntou quais são os meus sonhos. Essa pergunta é muito profunda. Ela entrou numa profundidade da minha alma, porque eu estou recolhido em casa há 100 dias, por causa da pandemia. Estou fazendo rádio,
Aliás, vou fazer uma propaganda aqui todo dia, das 7 às 8 da manhã. É da FM, é uma rádio, chama Rádio Top, é uma rádio que não é evangélica, é uma rádio secular. Eu estou lá das 7 às 8, junto com a Yara, fazendo um programa falando de esperança. Quem ouve meu programa não ouve, assim, vamos dizer, entre nós, o Crentex. No rádio eu não falo paz do Senhor, glória a Deus, amém, aleluia, porque no rádio, por exemplo, fiz a Rádio Terra em São Paulo, eu fiz a Cultura, a CBN, a Educadora, a Jovem Pan, a Central, a Brasil. Então, no rádio, eu procuro simplesmente a minha abertura. Quem ouve já percebe que o meu temor a Deus, né? E mesmo nas tempestades que a gente passa, em qual força que eu estou? Porque Paulo diz que ele se alegrava quando ele passava por tribulação. Porque quando a gente depende da força nossa, nós fraquejamos. O quadro caiu aqui, ó, meu cenário. Nosso cenário caiu aqui, ó. O pastor, o Magno, o Luiz Lauro, rumo a alguma coisa fixa para o celular. Eu preparei o dia inteiro. O celular está quietinho aqui numa mesa. Tá maravilhoso. O quadro que a Yara pintou está aqui. Então, o que ocorre? Eu tenho plano que Deus pintou está aí. Você o pastor Guerra fala assim: o homem não morre quando ele para de viver, ele morre quando ele para de sonhar. Eu tenho sonhado muito. Sonhado demais, mesmo nas tempestades que a gente passa. Eu sonho em ver almas transformadas. Amém. Eu tenho paixão de ver uma pessoa perdida. Eu sei que quando alguém olha para a minha vida e fala: Luiz Lauro, você é esforçado, você superou um câncer, a Yara superou um coma, vocês estão superando outras dores. Eu fico imaginando. Mas quando alguém olha para outra pessoa e diz assim: você viu o que Deus fez na vida daquele casal? Quando eu ouço essa frase, você viu o que Jesus fez na vida do Luiz Lauro e da Yara? Como Jesus fortalece esse casal? Porque a honra, a glória é para ele. É para ele. Então eu sonho em ganhar almas. Amigos artistas meus que andam como eu andei, nas encruzilhadas traiçoeiras, nos atalhos sedutores, nos prazeres transitórios da vida, eu tenho sonho, sim, meu pastor querido. É falar de Jesus enquanto eu respirar. Que legal. A gente tem que sonhar, né? Tem que aspirar algumas coisas. Isso é mais do que motivo e motivador para a gente continuar caminhando nessa vida, que não é fácil, né, Yara? A vida nossa não é nada, não é brincadeira, como diz o outro, né? Mas eu penso que esses sonhos nos tornam... E uma coisa que eu andei pesquisando sobre a vida de vocês, a irmã tem vários estudos, tem faculdade, tem pós, enfim. A irmã é bem mais estudada do que o Luiz. Bem mais. Isso conflitou em alguma coisa, porque você tem um caipira e alguém estudado, e aí, como é que você tem alguém que... imagina só, ela que cuida de tudo, e eu ia voltar aos sonhos, feliz do homem que tem uma mulher do lado dele. Que sonha junto. Que acredita no sonho, que a Yara me encoraja. Eu voltei para o rádio, por exemplo, nesse período que a gente está passando, eu queria deixar o rádio por um período longo. A Yara disse: não, bem, volta para o rádio, eu te ajudo, eu estou contigo, né? Agora eu vou deixar ela falar. Por quê? Porque eu sou da roça, eu estudei pouco, a Yara fez faculdade, fez pós-graduação, fez extensão universitária pela Unicamp em uma área, então a Yara tem mais estudo que eu, vou deixar ela falar como é que é conviver com um homem que ainda limpa a boca na manga da camisa, e ela... bem assim, criada num protocolo mais da cidade, e eu da roça. Fala, Yarinha. Eu, na verdade, eu gosto muito de estudar, né? Eu fiz serviço social já depois de casada, eu fiz letras, parei, casei, tive os meus filhos. Quando meu filho estava com 7 anos, eu fui fazer serviço social,
Depois eu fui para uma outra área, que é da hotelaria, eu fiz uma pós-graduação em administração hoteleira. Depois eu voltei para a minha área de trabalho de assistente social, eu fiz uma pós em pedagogia social, depois eu fiz uma extensão universitária de educação ambiental pela Unicamp. Mas quando eu me converti também, eu mergulhei na palavra de Deus. Porque, assim, eu acho que a gente precisa aprender mais, né? A cada dia, a palavra te revela coisas bonitas. E assim, eu não tenho diferença nenhuma com o Luiz Lauro, porque o Luiz Lauro, ele teve uma instrução, enquanto no seminário, muito boa. Então, o que ele aprendeu lá está dentro dele. Tanto é que o talento que ele tem foi baseado nesse estudo. Então, ele esconde o ouro um pouquinho aí, né? Hã? Ele esconde o ouro um pouquinho aí, então. Ele é bem estudadinho também, né? Como ele é hiperativo, ele só não gosta de ficar na sala de aula, mas ele é um estudioso. Sim. Ele conhece muito, ele sabe o significado de palavras, ele pesquisa, ele é um autodidata. Então, ele não precisa fazer faculdade. Eu precisei ir para a faculdade para ter uma rotina, para ter uma organização. Ele, na maneira dele, ele aprende muito. A gente, às vezes, quer saber uma palavra, a gente pergunta para ele, que ele é o nosso Aurélio ainda. Ó, do tempo do Aurélio. Né? Ele não é o Google, mas é o Aurélio. Pastor Márcio, fala aí. Que pesquisa muito. Uma coisa me ocorreu agora, é assim, nós também, no nosso programa aqui, nós estamos na contramão de algumas práticas do nosso tempo. Hoje nós vivemos a religiosidade do eu sinto, em detrimento do eu penso. E aí se exclui aquela passagem bíblica do culto racional, porque é como tocar por música e tocar lendo cifra, né? Uma coisa complementa a outra. E eu estou achando muito gostoso nós percebermos pessoas cultas, sem perder a simplicidade, sem perder a emoção, mas prestando o culto, sabendo o que está falando, porque numa época, você que roda pelo Brasil, por vários lugares, muito besterol se fala e se vive em nome de Deus. Não tem nada a ver com Bíblia, são crendices e tudo mais. E é um oásis no meio desse deserto que cresce a cada dia. É um culto racional que a gente está prestando aqui, né? A gente está tratando de coisa séria de maneira divertida. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso que eu percebo em vocês, né? O estudo não atrapalhou a sua abertura para o estudo do Evangelho, muito pelo contrário, eles se complementam e provocam esse discurso coerente, sem precisar ser chato, né? Sem ser um crente radical, né? Uma pessoa radical no... Xiita, né? Xiita, assim, e que afasta as pessoas, porque Jesus atraía as pessoas. Se nós somos cristãos, naturalmente o nosso linguajar, o nosso comportamento, a nossa percepção de mundo tem que atrair as pessoas e não espantar. E tá leve a nossa conversa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, já que você transita num meio muito sensível e liberal, que é o artístico, né? Então, eles não se afastaram de você, eles conseguem dialogar. Eu acho isso lindo, eu tenho isso na minha vida profissional também, e eu queria que vocês, como casal, falassem um pouco sobre isso. Então, eu vou voltar a mais um ponto. A origem do discipulado é muito importante, porque no início eu fiquei um pouco louco, por exemplo. No início, quando eu percebi o choque que veio no meu coração, quando eu vi pela primeira vez Isaías 6, 5, 6, que o Fernando César de Oliveira estava na casa do Fausto Rocha, ele leu a Bíblia, Isaías 6, 5, 6. Eu era um homem de lábios impuro e veio um anjo eu vivia num povo de impuros lábios. E veio um anjo com a tenaz e queimou meus lábios. Eu comecei a chorar aquela noite.
porque a palavra veio no meu coração e naquela noite eu ajoelhei no chão e eu fui um dos poucos cristãos, talvez, que de tanta dor, de tanto desespero que eu estava vivendo, eu ajoelhei no chão e falei para o pastor Fernando Sérgio de Oliveira, eu sou esse homem. Os meus lábios é impuro, meu coração é impuro, eu sou invejoso, eu tinha inveja da audiência do Gugu, eu ficava disputando audiência com... Quando eu fui perceber que tudo aquilo que eu havia conquistado não havia preenchido. O primeiro, eu ganhava da Globo, no sábado à tarde, no Luiz Lauro Show, lancei o Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, em tantos artistas, mas me davam, toda vez que terminava a gravação do meu programa, me dava a síndrome do teatro vazio. Esvaziava o teatro sacro, me dava uma tristeza, uma depressão, e eu bebia. Prazeres transitórios. Então, o que eu fui discipulado? Conhecer a cruz, o evangelho da cruz, porque seguir a Cristo, como eu digo assim, não é brincadeira. Não é. Eu sei uma história de um homem famoso que se disse que converteu, virei evangélico. Aí tinha uma senhora muito simples, semi-analfabeta, que era faxineira da empresa. E esse homem, eu sou evangélico, dona Maria, agora eu sou evangélico. E ela ouvindo ele. Aí um dia ele chegou perto da funcionária dele, olha o que é uma mulher ungida. Falou, dona Maria, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Agora eu sou evangélico, eu quero agradar a Deus. Ela falou, então faz o seguinte, o senhor desce em todos os andares da empresa, que o senhor é o patrão, e fala que o senhor está mentindo, que o senhor não é crente em nada. Mas como, dona Maria? Não, porque o senhor continua jogando, o senhor continua falando palavrão, o senhor continua mentindo. Então, a maneira melhor de agradar a Jesus é o senhor falar que o senhor não é crente. Jesus vai ficar feliz com essa verdade sua. Por quê? Tem gente que fala, eu sou evangélico, fulano virou para evangélico. Aliás, eu não gosto dessa palavra evangélico. Eu acho ela muito light. Porque seguir a Cristo e pagar o preço da humilhação, do silêncio, de orar para quem nos persegue, de perdoar quem nos ofendeu, não é brincadeira. Então, perdoar. Tem gente que fala assim nas palestras que nós vamos. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Aí alguém do lado, que não é discipulado, fala, então você não perdoou. Eu falo, não, perdoou. A pessoa perdoa, só que a lembrança daquela dor não traz mais amargura. Porque como é que uma mulher que foi violentada na infância vai esquecer? Ela não esquece, só que quando ela lembra, a lembrança não traz mais dor, porque como diz o meu amigo que deve estar me vendo, Fernando Sérgio de Oliveira, ela fala assim, eu já deixei na cruz, aquele louvor do Kleber Lucas, vou deixar na cruz tudo que passou. Amém. 8h30. E nós precisamos encerrar porque internet, Luiz Lauro, Yara, o pessoal daqui a pouco desliga e deixa a gente aqui sozinho, tá bom? A gente precisa respeitar isso daí, então é rápido mesmo. A gente começou com 5 minutos de atraso das 7h30. Eu sou bem pontual, mas não deu para começar às 7h30 pontos. Os irmãos já estavam aqui, mas a gente não conseguiu linkar. Mas, de qualquer forma, eu quero que a Yara, em primeiro lugar, as damas, né, deixe aí uma última palavra para nós. E se foi legal a primeira live dos irmãos, né? Então, Yara, a palavra é sua, obrigado. Deixe uma última palavra para todos nós aí. Eu quero agradecer primeiro a Deus, né? E Amém. Agradecer a vocês, ao pastor Márcio, ao Magno, que nos convidou para estar nessa live, nossa primeira live. Nunca Legal. Pensei que fosse fazer uma na vida, na verdade, nunca pensei que fosse falar de Jesus para muitas pessoas, né? Sim. Mas é uma alegria estar aqui, eu agradeço Amém. a Deus e a vocês Amém. terem dado essa oportunidade para nós. Pastor Márcio e Magno, Deus abençoe. Tem gente nos vendo em outros países. Amém. Eu recebi aqui, se eu lembrar o nome, eu quero mandar um abraço para o Rafael Vansan, que está nos Estados Unidos, o alemão, que está nos Estados Unidos, me vendo,
a Juliana, que está na Austrália, o Ricardo de Campinas, do Correio, e eu vi aqui a Zuíla, apareceu a Zuíla lá de Santos. A Zuíla, tanta gente que eu não consegui ver os nomes aqui, mas eu quero agradecer. Renata Rosa, e tanta gente que eu não consegui falar, né? Tem muita gente nos vendo. Porque eu quero agradecer a Deus, a Jesus, por ter me permitido fazer uma live. Nesse finalzinho, essas pessoas sabem a dor que nós estamos passando. Sim. E nós perdemos um filho há 40 e poucos dias. E Deus nos sustentou. Amém. Ele tem nos fortalecido. As orações têm nos fortalecido. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor Márcio, vamos orar? A gente não ora para começar a live, não ora para terminar a live, porque a gente pensa em outras coisas, mas eu acho que é hora de orar. O que você acha? Eu acho uma boa ideia, e antes de a gente orar, eu remeto a Daniel, né? José, um monte de gente que foi relevante no meio que a gente vive, sabe? Com aquela sabedoria que vem do alto, com uma inteligência que vem do alto, né? Daniel, seus colegas, Deus não livrou da fornalha, Deus não livrou da cova dos leões, mas livrou na fornalha, livrou na cova. A gente está na chuva, é para se molhar. E dói na gente, né? Jesus nunca nos enganou dizendo que seria fácil. Ele só falou para a gente manter o ânimo, manter o sonho, porque ele venceu o mundo. E como discípulos dele, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Amém. Amém. Então, vamos orar, né? Vamos orar. Quem vai orar? Você ou eu? Pastor. Então tá bom. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos porque foi muito bom. Tem sido muito boa essa porta que o Senhor tem aberto para conversarmos racionalmente sobre as emoções da vida contigo. A vida em abundância, a vida boa, a vida que nos conduz, independente da circunstância, Amém. A visão da esperança de dias melhores. Amém. Muito obrigado pela vida do nosso irmão, Luiz, Amém. Sua esposa. São testemunhos do poder transformador do Senhor. Aleluia. São testemunhos do talento que o Senhor concede aos seus. São testemunhos de que nós servimos ao Deus vivo e temos uma vida autêntica, com sorrisos, com lágrimas, sincera, um livro aberto, a Bíblia, diante de todos os que convivem conosco, porque nesses tempos nem nós crentes estamos lendo muito a Bíblia, que dirá os não crentes. Oh, Jesus. Oh, Deus. Eles veem as nossas vidas e nós te pedimos que tu nos sustentes para que sejamos luz em meio a essas trevas que nos cercam, as trevas da morte, as trevas das incertezas, as pragas e toda a insegurança que isso que está acontecendo gera no sistema de valores das pessoas. Amém. Te pedimos que tu consoles os nossos corações. Amém. E que tu preenchas com a alegria do Senhor, que é a nossa força. E dá-nos sabedoria, dá-nos diretriz nesse ministério para convidarmos pessoas segundo o teu coração, como temos feito, para a edificação do teu povo de uma maneira racional e emocional. Amém, falando Jesus. de coisas sérias de maneira leve, como a voz do Senhor, como o fardo que Ele nos dá. Em nome de Jesus, te pedimos uma boa noite, te pedimos que tu sares a nossa terra, te pedimos que tu nos guardes do mal. Amém. Amém. Luiz Lauro, um beijo. Amanhã, eu sei que está gravado, amanhã, então vou falar o dia. Dia 10, às 7 da manhã, 98.3, Top FM. Programa Luiz Lauro e Yara. Top FM. Ok?
Deus abençoe, perdoa da emoção, que eu segurei o tempo todo. Eu amo você, pastor Magno e pastor Mar. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. Ok. Um beijo, Yara. Um beijo, Luiz. Deus abençoe. Pastor Márcio, Deus abençoe. Obrigado, viu? Primeira live dos irmãos, é a nossa terceira. Tamo junto. Nós vamos aí. Deus abençoe. Obrigado. Um abraço para Janaína, viu? Opa, ela tá aqui. Valeu. Um abraço para Janaína. Deus abençoe. A minha amada coordenadora. Tchau. Obrigado. Tchau. Eu quero agradecer, então, pastor, o pessoal de outras cidades. É isso, Janaína? Outras cidades que estão participando conosco aqui. A gente parou aqui. Mas obrigado, viu, gente? Obrigado pela participação, muita gente participando, muito legal. Eu acho que isso reflete o amor de Cristo na nossa vida. Que papo, né? Que bacana ver os irmãos, a Yara e o Luiz, obviamente, com o coração ainda apertado, né? Do acontecido, mas firmes no Senhor, acreditando que Deus é a rocha da salvação, que Ele está ali à disposição para consolar, que o Espírito Santo abraça, faz um carinho. Que legal, né, pastor? Isso é muito legal. Muito bom. E é isso. Vamos que vamos. Quase que a gente chora tudo junto aqui, né? Legal. Deus abençoe, pastor. Obrigado mais uma vez. Tchau, tudo de bom. Pessoal, obrigado. Boa noite para vocês. Lembrando, um ótimo dia do diácono, da diaconisa. Um abraço para vocês, diáconos e diaconisas da IPI do Brasil. Live da CNA, eu tenho que fazer minha ajuda aqui aos amigos lá da Coordenadoria Nacional. Sábado, 5 horas da tarde, live da Coordenadoria Nacional de Adultos da IPI do Brasil. Um grande beijo. Obrigado aí quem está nos assistindo. Deus abençoe. Valeu, irmãos. Valeu, valeu.